aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Di? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certo. E hoje estamos aqui com o Luiz Carlos Saqueto. Capitão Capitão do Exército. da reserva. Tá em reserva, né? Para quem não sabe, é aposentado, né? No militarismo. E é um prazer, uma honra ter aqui o senhor. A gente vai bater um papo aí. Contar as histórias pra gente. Entender muita coisa legal aí que aconteceu, as Tá bom. histórias. Seja muito bem-vindo. Fica à Obrigado pela tua vontade. presença. E eu quero aqui agradecer o pessoal da Casa das Águas. Você precisa se hidratar, né? Não tem jeito, né, Di? Opa, água é vida, né? A água é vida, água é tudo, gente. Então, Casa das Águas, nosso mais novo parceiro, tá com a gente aí. Você que tem a sua festa, eles também disponibilizam garrafas, copos, né? Você que É o precisa... consignado que eles fazem, Consignado. né? Eles oferecem para você tanto uma quantidade que vocês precisam. Isso. E aí, se você não usar aquela quantidade, ela volta, né? A quantidade que não foi usada volta, então, para a loja deles e tal. Isso, Mas e também eles- para sua casa, né? Para casa, né? Galão de água. Eles têm um preço muito bom, galera. A gente vai deixar o QR Code deles aí. Acesse aí, chame o pessoal da Casa das Águas. E também o nosso mais novo parceiro, o Mlog, né? Log, eles E- fazem logística, né? De entrega, delivery. Isso, são entregadores. Você que tem uma empresa e precisa de entregadores para fazer a entrega do seu delivery, chame a Mlog. A gente vai deixar o QR Code deles aí também. É uma empresa bem bacana que tá parceira com a gente aí, que faz esse tipo de serviço. Que compensa, né? Compensa muito chamar eles, Muito ter bom. o trabalho ali com eles. Qualquer um Isso. que tenha loja aí pode fazer E é uma contato empresa com eles. séria, né? Uma empresa, né, já está há algum tempo aí no mercado. Então, chame aí o pessoal da Mlog também, transportadora, beleza? Saqueto, mais uma vez, obrigado pela tua presença. E a gente quer entender um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho quem é o Saqueto, né? Assim, para os mais íntimos agora a gente chama de Saqueto, né? É verdade. Então, conta aí pra gente como é Fique que à iniciou vontade, contar um pouquinho da sua história aí. a carreira militar, né? Até chegar na carreira. Até chegar, né? Bom, eu sou do interior do estado de São Paulo, nasci na cidade de Lucélia, que é aqui próximo, né? Não tão próximo, mas talvez uns 300 quilômetros daqui, né? Na Alta Paulista. Eu nasci em 1945 e quando essa cidade era bem embrionária ainda, né? Meu pai, muito aventureiro, trabalhava em serraria e ele foi de Pindorama, que é aqui perto, né? Ele morava em Pindorama, ele se casou em Pindorama lá e mudou-se para Lucélia, porque aqui já estava, nessa região já estava acabando a madeira aqui, né? Ele trabalhava só com, assim, ele trabalhava com caminhão, mas sempre em serraria. E aí surgiu essa oportunidade para ele, ele foi para Lucélia, e lá nós ficamos. Eu nasci lá, eu e mais duas irmãs nascemos em Lucélia. Depois, em 60, aliás, em 53, entre 52 e 53, nós nos mudamos para Presidente Prudente, onde também em Lucélia já estava ruim de madeira, e fomos nos aproximando do Paraná. E aí fomos para Presidente Prudente, onde foi trabalhar em outra serraria. Então, a minha vida foi assim, de criança foi até... Escapei de alguns acidentes na serraria, porque eu era pequeno e a gente era muito, antigamente, as crianças eram muito soltas, né? E a serraria não eram como hoje, que usa equipamento elétrico para trabalhar. Usava máquina a vapor, era uma caldeira mesmo que fazia o trabalho. E o movimento produzido pela caldeira era por correias que ficavam no porão da serraria e movimentava aquelas correias, passava para polias, que movimentava as máquinas que ficavam no andar de cima, vamos dizer assim. E como eu morava em uma casinha de madeira, que era ali também perto da serraria, às vezes eu escapava e ia lá, quando minha mãe ia ver, eu estava lá no meio daquelas correias passeando lá, né? Misericórdia. Então tinha essas A gente coisas tem aí. filho pequeno, já fica imaginando, né? O pessoal ficava... Criança não era como agora, né? Que os pais
vigiam ela o tempo todo. Nós não éramos vigiados, era bem à vontade mesmo. E acontecia muito acidente, criança que morria afogada e tal. E eu até falo que criança naquele tempo não tinha o peso que tem agora. Agora a criança é a joia da família. Na minha época não era bem assim. O pessoal, muita criança, apesar de que eu fui criado sempre em lugares muito pobres, né? E eu também não fugia da regra, que também era muito pobre. A gente mal, meu pai mal ganhava para sustentar a gente com o alimento, e às vezes faltava o alimento, passei necessidade mesmo, leite era escasso, enfim, e a gente, essa vida dura que nós levamos de criança, faz com que a gente amadureça mais cedo, né? Verdade. E eu não fujo a regra porque eu também amadureci muito cedo. Eu estava em Presidente Prudente já, eu fiz o meu primário lá, e meu primário não, fiz o resto do primeiro ano primário em Presidente Prudente. Na época nós nem pensávamos em como é que chama? Prézinho. Prezinho, jardinho. Jardim. Agora não tem mais, né? hoje Eles mudou falam. Não tinha nada Nem disso. sei como é que eles falam. Primário, sei lá, eu nem Primário, sei o nome. Era primário e depois vinha o secundário, que era o ginásio, chamava ginásio. Fiz fazer o ginasial, depois tinha o colegial, Colegial. que era depois do ginasial, Sim. depois era vestibular, ou se não Ensino fazia um superior, cursinho né? antes. Então funcionava assim. Mas no primeiro ano, eu dividi em 3 partes, né? Meu primeiro ano, que coincidiu no meu pai ir aventurar lá para Presidente Prudente, eu tive que sair da escola em Lucélia. Chegou em Presidente Prudente, meu pai resolveu ir para São Paulo. Aí toca ir para São Paulo. E a sua mãe ia junto. E fui terminar o As primário, depois em Presidente Prudente de volta. E minha mãe, junto com aquela filharada, meu pai ficou 6 meses em São Paulo, não conseguia arrumar emprego, né, de motorista, porque ele tinha, numa correia da serraria, quando ele era criança, e o braço dele ficou na correia e o braço dele quebrou em 12 lugares. Nossa, E os recursos que tinha muito escasso, muito né? escasso. Não tinha médico na Tinha cidade. tanta tecnologia também, né? Para entender o que tinha acontecido. A cidade que eu morava só tinha um médico que eu nunca nem via a cara dele. Se a gente precisasse de um médico naquela época, ia morrer, porque a gente vivia de chazinho, era assim, era muito, muito tosco era a parte. Por isso que morria muita criança também. Morria de verminose, de tétano, morria de como chama, quando você... congestão. Às vezes comiam e depois nadava ou corria, e aí dava congestão. A criança morria de congestão. E uma série de mortes que hoje em dia nem se fala que existe isso, né? Que existiu isso. Então a gente fui para São Paulo e até tive a oportunidade, na época, de assistir às festividades do 4º centenário de São Paulo. Foi em janeiro de 1954. Nessa época eu estava lá em São Paulo. Eu me lembro, eu era criança, mas me lembro, parece que eu estou vendo, né, o cenário, que tinha muito balão, soltavam muito balões. E foi a primeira vez que eu vi um jato voando. Eu tinha visto assim, aqueles bimotor muito... Vi um jato voando, que era da Força Aérea Brasileira na época, era um jato que tinha sobrado dos aviões, depois que eu vim saber disso, lógico, que tinham sido comprados não é comprado, vamos dizer assim, era um resto de aviões que foram apreendidos na Segunda Guerra Mundial, aqueles aviões, os primeiros jatos alemães que tinham 2 turbinas e tal. Então eu vi esses jatos lá no 4º centenário. E depois do 4º centenário, meu pai não conseguiu emprego, porque ele quebrou o braço e ficou naquele problema, e ele não passava no exame
para ser motorista de ônibus, por exemplo, né? Não passava no exame porque não conseguia pressionar, a força da mão era na mão esquerda, não segurava o volante. Mas sempre foi um bom motorista, mesmo sendo assim, mas não passava no exame, não podia assumir. Sim. E assim nós tivemos que voltar para Presidente Prudente, situação muito mais difícil do que a que fez com que a gente fosse para São Paulo. Aí a gente voltou, teve uma série de incidentes nessa volta, mas é coisa de família, né? E voltamos e recomeçamos tudo. E depois, com 15 anos de idade, que eu estava ainda em Presidente Prudente, eu já tinha terminado o primário e comecei a fazer a admissão ao ginásio, chamava, que seria a 5ª série de hoje, né? Eu fui expulso da 5ª série. Eu estava muito malandrinho, tinha uma molecada e eu estava sem vergonha já. Moleque de rua, vamos dizer assim, era mais ou menos isso, porque era tudo solto. E aí eu fui expulso. O motivo é banal que eu fui expulso, mas não vamos entrar nesse detalhe, porque... Pula os detalhes, né? Porque na época a disciplina era muito grande, assim, nas escolas, né? Uhum. E eu acabei sendo expulso de bobeira, porque desrespeitei sem querer o diretor da escola. Aí fui expulso, e aí depois, com meus 15 anos, trabalhei de tudo que é coisa. Eu trabalho desde 9 anos, 8 anos de idade eu trabalho. Trabalhei, fui para São Paulo sozinho com 15 anos. Nossa. Deixei minha família. Menor de idade. Menor de idade. Naquele tempo tinha isso, não. Nossa. Hoje não pode nem pegar ônibus. Mas o senhor tinha parente Você pegava lá? na cadeia de menor de idade, no xadrez, dormia na cadeia lá, tinha que fazer faxina dentro da polícia lá. Mas o senhor foi com a cara e com a coragem assim ou tinha um parente lá? Tinha uma avó lá, mas não sabia nem onde morava, né? O senhor foi sem saber para onde ia ficar? Só com a passagem de ida. E aí, chegou lá? Cheguei lá, mais ou menos perdido, porque ninguém foi lá me buscar na estação ferroviária, que foi de trem. Uhum. E essa despedida minha ficou na minha memória até hoje. Eu lembro meu pai me levando lá para a estação ferroviária e me dando uns conselhos. Olha, quando você chegar lá, você vai descer lá, você vai pegar um ônibus e procura um lugar que tem ônibus que vai para Pirituba, que é lá que morava a minha avó. É lá onde fica a escola da polícia. Então, aí eu fiz isso. Cheguei lá e eu até assustei quando eu desci em São Paulo, porque eu nunca tinha visto prédio daquela altura. Não existia o que tem hoje de informação, né? Antes era muito... não existia nem asfalto de Presidente Prudente a São Paulo. Não tinha nada disso. Era só trem, que você ia de trem. Depois começaram os ônibus, mas em 1960, quando eu fui em 1960, ainda era estrada de terra. Aí eu fui para São Paulo e lá eu comecei a conseguir achar a casa da avó, através da orientação que meu pai me deu. E aí eu comecei a trabalhar numa fábrica, uma Lanifício Pirituba, fazia casimira, é um tecido que só existia na época. E aí, agora não existe mais, era feito de lã. Eu trabalhava na fiação, onde faz o fio, mas eu não trabalhava em máquina, eu fazia a limpeza das máquinas. Então, eu ficava embaixo das máquinas. Era um serviço que hoje nem adulto faz, porque é muito insalubre. A lã vinha tratada com produto químico e passava para fazer o fio, ela soltava um pozinho. E esse pozinho caía em umas valas que ficavam embaixo das máquinas. Eu ficava o dia inteiro ali limpando aquelas valas, punha num carrinho, levava lá para fora, jogava um monte daquele resíduo, a gente chamava de resíduo. E eu respirava aquilo o dia inteiro. Nossa. E ficava
de pó. Sem nenhuma proteção. Sem nenhuma proteção. Eu só enxergava meu olho e meu dente quando eu ria, porque eu estava preto. E, então, era assim, trabalhei lá, eu acho que eu trabalhei lá eu tinha 15, trabalhei lá até os 16 anos e pouco. Depois um tio meu tinha um armazém no Jaguaré, lá em São Paulo, e eu fui cuidar desse armazém para ele. Aí eu fui ganhar o dobro, porque eu ganhava 4.200 cruzeiros por mês, né, de salário de menor. Na época tinha o salário de menor, que era mais ou menos a metade do salário de maior. E eu ganhava 4.200, eu pagava para minha avó de pensão, a marmita que ela me fazia, uma caminha que eu dormia lá num canto. Eu pagava 4.000 de pensão para ela. Eu ganhava 4.200, então ficava com 200 para fazer a festa. Então, eu não podia nem sair de casa. Não podia, porque não tinha para onde ir. Mas dinheiro também nem dava, né? Não tinha dinheiro para nada. É. Né? Então, eu passei... Saiu de casa, gastou. Fiquei lá mais ou menos uns 8 meses, né, naquela vida, e depois, com 16 para 17 anos, não sei precisar a data, eu já estava trabalhando no armazém, eu ganhava o dobro da fábrica, e depois eu comia lá. Tinha uma senhora lá que trazia a marmita para mim, e eu dormia dentro do armazém, eu que abria, eu que fechava, abria às 7 da manhã, fechava às 11 da noite, e era a minha vida. Folgava só domingo depois das 2 da tarde. E assim eu fiquei ali uns 6 a 8 meses. Foi quando eu guardei esses 8.000 para mim poder... Eu pensava só na minha família, porque eu estava muito solitário, né? E eu peguei, guardei esses 8.000, e depois eu fui para Presidente Prudente e busquei a minha família. Primeiro eu arrumei uma casa, isso tudo com 16 anos, né? Completo. Sim. Arrumei a casa, uma casinha, lógico, pendurada no morro lá. Arrumei uma casa, aluguei, né? Paguei uns aluguéis adiantados, porque eu não tinha fiador, essas coisas. E aí fui buscar minha família, paguei a passagem deles e trouxe toda a minha família. Nossa. E aí tudo de volta. E eles já tinham onde morar. E eu fiquei com aquele dinheiro, eu fazia compra mais barato no armazém e tal, e eu trazia a compra do mês para casa, e foi assim. Meu pai praticamente sustentava mesmo a família, sustentei, né? a família durante uns 6 meses. 6 meses. Meu pai demorou para arrumar emprego de motorista, que ele queria trabalhar de motorista. Ele fazia uns biquinhos assim de servente pedreiro e tal. E eu praticamente sustentei a família. Depois daquilo arrumei um serviço, passei por vários trabalhos, né? E acabei por ser ajudante do meu pai. Ele trabalhava com um caminhão, né? E eu num depósito de materiais de construção em Interlagos, perto de Interlagos, em São Paulo. E aí eu saí desse armazém e fui ser ajudante do meu pai. Trabalhava carregar caminhão, descarregar caminhão. E de lá eu acabei sendo mandado embora lá, porque briguei com o patrão, quase que meu pai perdeu o emprego por causa de mim. E aí acabei que arrumei um serviço, por uma ironia do destino, sei lá, arrumei um serviço para trabalhar numa empresa que fazia bomba de poço. Só que eu fui trabalhar na loja, a fábrica era em São Bernardo, e eu fui trabalhar bombas Riemer. O pessoal antigo conhece. Bomba de poço, porque naquele tempo não tinha essa infraestrutura que nós temos hoje, de jeito nenhum. Então, a casa tinha que ter o poço com bomba para você ter água enganada. Aí eu trabalhei lá, na Riemer, consegui, em prazo de menos de um ano, eu passei de encaixotador de bomba, que é o que me puseram lá, porque eu não tinha competência para outra coisa, né? Era semi-analfabeto, porque eu tinha expulso da quinta série. Era o meu nível, meu nível intelectual. Também, né? E tinha que trabalhar. E aí eles me puseram lá e eu comecei a crescer dentro da firma. No final, quando eu saí de lá, que eu fui convocado para o Exército,
Eu tinha 18 anos e meio já, fui convocado para o Exército, saí de lá, eu passei de encaixotador de bomba, passei de sessão de venda, da sessão de venda eu fui para o escritório, do escritório eu saí de lá, eu era o gerente da contabilidade. Isso, semi-analfabeto. Aprendi tudo com muito esforço. Nossa. E aí eu fui ao serviço militar. Aí começou a minha carreira militar. Não foi assim, então não era um sonho. Não. Foi a convocação mesmo. Eu tinha um sonho, quando eu morava em Presidente Prudente, eu tinha um sonho de ser piloto. Ser piloto. E mas quem era eu, né? Nem, Até eu hoje falei pro é meu um curso pai, muito caro, né? É uma muito profissão que para caro, você entrar, você precisa manter, assim, e é recurso muito alto. dinheiro. É, mas eu só ficava no sonho, né, de ser. Eu nunca consegui. E o serviço militar foi quase que eu fui fazer por acidente, porque como eu estava no escritório, eu estava ganhando um dinheirinho bom, eu estava já me ajustando na vida, já estava pensando em estudar à noite e tal, né, fazer uma vida assim. Aí fiz o meu alistamento normal, alistamento militar. Depois eu queria continuar naquele emprego, porque eu era muito bem-quisto, tinha progredido bastante, e estava a fim não pensava assim em exército. Assim. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Onde que o senhor estava? Em que cidade que o senhor estava quando o senhor estava vivendo isso? Eu estava vendo. Vivendo. Vivendo essa situação? Isso. Em São ainda. Paulo. Mas Paulo. em Pirituba, onde a sua avó morava? Não, eu já estava morando em Interlagos, quando eu fui para Interlagos. que nós fomos para lá, né? A convocação veio para a ditadura. Não, a isso? convocação veio porque, fora de época, né? Eu fui convocado, eu alistei, fiquei aguardando. Aí a gente ia lá, eles chamavam lá no Parque Dom Pedro, era a 7ª Companhia de Guardas que chamava lá. Aí eu ia lá, aí eles carimbavam meu certificado, você retorna a tal dia, porque a turma de 1964 não deu baixa por causa da situação do país, que estava em convulsão, renúncia do Jânio Quadros, aquela confusão toda. Então, eles estavam segurando aquela turma, né, do ano anterior, não deixavam eles saírem, para poder, se entrar uma turma nova, ia acontecer, porque Exército é Brasil. Isso federal, aconteceu no né? Brasil inteiro. Então, a dispensa do serviço militar de 1964, de 63, é prevista geralmente para outubro, novembro, o pessoal já está cumprindo com o serviço militar. E, então, eles esticaram esse prazo até julho do ano seguinte. Então, o pessoal que ia servir 1 ano, ficou 1 ano e meio. Né? Só que eu não sabia dessas coisas. Eu simplesmente estava perdidão, nem sabia, não tinha nem noção de que era exército. Nada, nada, nada. E eu estava lá na turma que ia ser dispensada, porque eu estava previsto para ir para Brasília, servir em Brasília. Aí descobriram que eu tinha 1,70 m e só pegava de 1,72 m para cima. Naquele tempo sobrava jovem, assim, querendo servir e tudo. Aí eles falaram, bom, dispensou. Aí carimbou meu certificado, só que eu tinha que assinar um negócio lá antes de ser liberado. E ficou eu e mais uma turma dispensada. Devia de ter... naquela turma ali tinha uns 200 a 300 que ia voltar para casa, não ia ser pego pelo Exército. Eu estava naquele meio e tinha uma turma separada, uma turma assim, vamos dizer, de uns 50, 60, que ia para um quartel, que eu não sabia que quartel era, que estava aguardando, vinham uns caminhões desse quartel para embarcar esse pessoal para levar para esse quartel. Eu estava lá, no meio daquela turma toda, e aquele pessoal estava separado já. Dali a pouco chegou 4 viaturas, né, uma viatura para transporte de tropa. Aí chegou para pegar aquele pessoal.
E a gente estava ali esperando, já era 2 horas da tarde, não tinha nem tomado café, nem almoçado, nem nada. Eu acho que era até mais 2 horas, era tarde para burro. Aí, e depois veio isso aí. E aí o pessoal de curioso foi rodear lá. E eu falei, eu vou ficar olhando os caras subir no caminhão. Né? Não vi motivo para isso. Fiquei mais para trás. E ali, aí um cara lá, não sei o que aconteceu, que ele não subia, não conseguia pôr o pé lá numa alça que você tem que pisar para subir na carroceria. Acho que era gordinho, uma coisa assim. Aí eu só escutei tinha um capitão, e eu escutei ele falando alto com o cara, vai embora, você não vai servir não, e tal. E fala lá com o sargento tal para te dar a dispensa, você não vai, não quero ser lá no meu quartel, não, você não consegue subir no caminhão e tal. Ele deu umas broncas nele, nem falou caminhão, falou viatura mesmo. Mas aí ele pegou aquele pessoal dispensado que estava ali e começou a olhar para ver se quem queria pôr no lugar. Eu que estava lá atrás, não é que ele apontou para mim? Ele falou, Nossa. sei, embarca aqui. Gente, foi Deus mesmo que escolheu a dedo. Tava lá escondido, lá não tinha... Foi por... Eu falo... Então não foi um sonho, foi uma convocação acidente mesmo. de foi um percurso. propósito mesmo, né? Propósito. Deus tinha um propósito com isso. E pior é que eu não sabia nem para onde eu estava indo e nem se eu voltava, porque você tinha que ficar 30 dias confinado no quartel quando você incorporava. Sim. Aí o senhor foi. E eu fui. Foi junto. Nem minha família sabia, ninguém. Como é que ele avisou? Eu fiquei uma semana lá sem minha família saber onde eu estava. Nossa, que... Qual que é a maior dificuldade, assim, de servir no Depois exército? É que um capitão lá me dispensou, não, vai lá, avisa a tua família, traz suas roupas para cá, porque não tinha nem fardamento para distribuir para nós, estava tudo desorganizado lá. Nossa. E aí, essas coincidências, né? Já que eu tenho o direito de contar umas historinhas. Tem, claro. Eu cheguei, vocês que são assim, não tiveram essa experiência, quando a gente entra num quartel pela primeira vez, sem nunca ter visto, parece que você está num outro mundo. Não que seja algo diferente de edificação, de coisas materiais que tem lá. O que tem lá, tem fora. Mas o clima é assim, aquela disciplina, Ordem, né? tudo no grito. Totalmente diferente. Na época era tudo, era só grito que se ouvia, e paga tanto, e pagar era pagar flexão. A Jenny viveu isso, ela é então militar, é ela teve a experiência, né? Então, tem, né, e eu tive a mesma sensação. Né? Eu lembro que no meu primeiro dia, né, eu deixei cair uma maçã no chão. Que eles deram, tipo assim, a maçã pra gente comer o dia inteiro. Aquela maçã. E aí o sargento, ele era sargento na época, ele já mandou eu ir pro chão e pagar, e eu nem tava entendendo o que estava acontecendo. É muito difícil, né, se enquadrar ao militarismo. É verdade, assim. é difícil. Você chega assim, uma pessoa civil que não... Para quem nunca teve essa experiência, assim... Para você se enquadrar ao militarismo é um trauma. É um verdadeiro trauma. Eu acho que hoje está mais tranquilo, bem mais, né? Naquela época, a gente pegava aquele sargentão, tinha uns sargentos ainda analfabetos, eles tinham participado da Segunda Guerra Mundial, porque eu incorporei 20 anos depois da Segunda Guerra, né? Então, aquele pessoal era de uma grosseria tremenda. Para lidar com a gente, se você não tivesse com o corpo meio torto na hora de pagar uma flexão, te pisava na cabeça, te pisava no pescoço, e era assim. Então, era bem... Então, deixa eu perguntar para o senhor, qual foi a maior dificuldade, assim, o senhor acha, de servir ao exército mesmo? De servir durante no o período total, lá. né? Na vida. Isso. Dificuldade, praticamente, era o dia a dia dos primeiros, logo que eu entrei. Porque eu me preocupava, eu sou muito preocupado até hoje, estou preocupado com tudo, com minha família e tal. E eu fiquei ali, eu me senti
sei lá, eu não via alguém para me ajudar, não sabia com quem falar. Isso eu não podia falar também. Certo. Não é assim que funciona, né? E lá o cara vem, faz isso, você vai lá e faz, porque não Tinha que tem outra cumprir alternativa, ordem. nem, não tem jeito de perguntar por quê, eu estou sentindo isso ou aquilo. Não tem isso. Não tem. Principalmente para recruta. Recruta é assim mesmo, no tranco mesmo. E aí, o que eu ia falar da historinha é que eu fui, quando eu cheguei no quartel, já era bem tarde, deram lá uma comida que tinha sobrado, sei lá, para nós comer. Tem um bandejão, coloca no bandejão aquilo, puseram, o soldado antigo costuma fazer uns trote, aí põe uma goiabadinha assim, pequena de sobremesa. Aí puseram a sobremesa, puseram a goiabada no meu feijão, no feijão que tinha, e eu engoli aquilo ali, mas eu tenho um defeito até hoje, que eu sou muito lento para comer. E o pessoal que chegou ali acabou de comer, e aí chegou alguém lá e já colocou eles em forma e levou lá para o destino, não sei nem para que lado levou. E eu nunca tinha entrado naquele quartel, não sabia, eu estava lá no refeitório, a gente chama rancho. Não é refeitório, lá é rancho. Até hoje, né? Rancho. Então, eu saí na porta do rancho, fiquei olhando para lá e para cá, você que sabe como é que é quartel. Eu não sabia para onde eu ia, mas me abandonaram aqui agora. O que eu vou fazer? Aí, o que aconteceu? Eu, lá na porta do rancho, vinha vindo uma tropa marchando. Quando chegou bem na minha frente ali, o sargento estava comandando, mandou alto, né? Parou todo mundo. Mandou o pessoal relaxar lá, ficar à vontade, e ele foi no pavilhão de comando que era na frente. Foi lá resolver sabe lá o quê. Quando ele voltou, ele colocou todo mundo em forma outra vez, e todos estavam indo em traje civil, nós não tinha recebido farda ao quartel. E eu estava em traje civil também, eu estava misturado. Aí eu fiquei de fora, porque eu não pertencia, aí ele deu um grito comigo: o que você está fazendo? Entra em forma. Aí eu entrei. Aquele pessoal que estava ali já fazia uns 10 dias que eles tinham entrado. Aquela turminha que faltava para completar o efetivo foi aqueles 4 caminhões que foi buscar lá. Sim. Então, eu vim para completar um efetivo que já estava tendo instrução. Já estava um tempo aí. Eles estavam com as metralhadoras aí, assim, de atiracolo, o pessoal que estava na frente. E eles deslocou o pessoal e eu lá junto no meio. Ele mandou ordinário marche, né? Aí eu saí tropeçando, o cara chutando meu calcanhar. Não sabia marchar. Não sabia marchar. Não sabia nada, não sabia nem para onde eles estavam me levando. Aí para onde é que eles me levaram? Para o estande de tiro. Ia ter tiro de metralhadora. E aí foi meu batismo de fogo. Sem nunca ter dado um tiro na minha vida. Eu nem sabia o que era uma arma. Nossa. E ali, o que eu paguei de flexão ali, é brincadeira. O cara pôs a metralhadora na minha mão, eu atirei, quase caí de costa, né? Porque eu não sabia qual era a reação, né? Mas sem instrução nenhuma, eles davam a metralhadora assim e... Mas eu estava no meio de quem tinha tido a instrução. Que eles não tinham sido ensinados ainda. Eu estava Então, chegando mas estranho, agora. né? Fui pego no... Então, essa é a historinha que eu sofri lá, depois que eu errava os tiros, que eu apontei a arma, quando eu fui entregar a arma para o instrutor, eu apontei para ele. Aí, Ele achou que você queria matar ele já. não, aí eu paguei um monte. Nossa, eu sofri mesmo. Aí apareceu um soldado antigo lá, pediu permissão lá para o sargento. Sargento, tem aí um recruta aí, tal. Aí ele falou o meu nome, né? Tava o meu nome. Que ele foi entender. Estava me procurando, cara. Sumiu um cara dessa turma aí. E aí ele falou: tem algum Luiz Carlos e tal? Eu. Aí foi: o que você está fazendo aqui? Ainda veio me dar bronca. O que eu estava fazendo lá? Foi ele que me pôs lá. Né?
Então, foi isso que aconteceu. De lá que eu fui onde era o pavilhão lá da minha companhia, que no meu caso, no caso lá é bateria, porque artilharia é bateria, não é companhia. Então, eu fui para a bateria e ali eu comecei minha vida de soldado. No final de semana, eu já consegui falar com um cabo lá, o cabo me encaminhou, falei com o capitão para ele me deixar eu ir para casa para me avisar, tal, né? E aí foi. E dispensou eu e dispensou outros também. Eu tinha outros também nessa mesma situação minha, né? Então, foi isso tudo que aconteceu. Nossa. E aí eu comecei minha vida militar assim, aos trancos e barrancos. O senhor serviu quanto tempo? Eu, 32 anos. 32 anos. E faz quanto tempo que o senhor está na reserva? Eu saí em 96, 2016, 96, 2016. 2006, 2016. 2016, 20 anos, né? 22 anos. É isso? Não, tem mais, 2016. 96, 2006, 2022 2016 e para 2022. 2022. Mais 26 anos. 26 anos. 26 Estou 26 anos já na reserva. Isso. O Nossa, faz senhor bastante tempo. serviu durante a ditadura também, né? Servi. Na ditadura militar, Só 64, né? Só que aí tem botar um parêntese aí, nós não consideramos ditadura. É. Não, Na verdade. não consideramos ditadura. Não houve. Depende de quem conta a história, né? Depende do exatamente. lado que conta a É porque história. a história é pregada assim, né? Vamos dizer assim. Porque se você for falar com qualquer pessoa que viveu nessa época, né, esse pessoal mais antigo, pergunta para ele. Era ditadura mesmo? Ele vai dizer, para mim não foi. Entendi. Entendeu? E por quê? Por que foi considerado ditadura? Porque houve um regime de exceção. Saiu da rotina, entre aspas, normal, né? Tinha muito tumulto. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o que nós vivemos lá em 64. A renúncia do presidente, assumiu o João Goulart, aí ele teve um afastamento, entrou Ranieri Mazzilli, que era um reserva dele lá. Eu sei que foi uma confusão e o país estava meio à deriva, totalmente desorganizado. E, consequentemente, o Exército teve que assumir para botar a ordem na casa, porque o Exército é que é o responsável pela garantia da lei e da ordem. Né? Sim. Então, ele teve que... Aí ele fez várias mudanças. Entre as mudanças que foram feitas, já que você é polícia militar, foi da polícia militar, que não era polícia militar, chamava-se Força Pública. Usavam um uniforme CAC, feião, por sinal. Tinha muito nordestino na polícia militar, era uma polícia meio feroz, né? E tinha a Guarda Civil, que não era também Guarda Civil Municipal. Era simplesmente chamada Guarda Civil, que era o pessoal mais refinado, né? Farda azul marinho, bonita, mas eles eram muito decorativos, era assim para ficar na porta de palácios. Era enfeite. Era um enfeite, usava uma espada, tudo, era todo um empetecado mesmo. Fantasiado mesmo. Fantasiado. E aí o Exército pegou, unificou, até houve a Força Pública, né? A Força Pública com a Guarda Civil. Havia uma incompatibilidade muito grande nessa união, porque era como se um falasse uma língua e outro falasse outra. A função era diferente, era tudo diferente. E aí o pessoal da Força Pública ficou revoltado, né, por causa... Eles pegaram por exemplo, pegavam um guarda civil de primeira classe, que eles chamavam, e colocaram como sargento da Força Pública. E o sargento não aceitava. Não, ele é um soldado de primeira classe, não é? Ele passou por cima de 2 graduações, aí, praticamente, para chegar a ser um sargento. E o cara já entrou sargento. Então, ficou aquela briga.
mas acabaram se ajustando. Teve gente que pediu as contas, foi para a rua mesmo. Aí puseram um major do Exército para comandar a Força Pública de São Paulo. Mas aí, quando passou para a Polícia Militar, aí um general do Exército que comandou a Polícia Militar do Estado inteiro. Virou tudo Polícia Militar. E, a partir de então, o Exército, o general, como é acostumado a tropa do Exército, que botou o regulamento do Exército dentro da Polícia Militar e, consequentemente, as instruções não ficaram adequadas muito para a polícia, eu acho. Ficou mais adequada para o militarismo, para o Exército, para combatente do Exército. E acaba que a Polícia Militar acabou também exercendo bem o papel de polícia e ela acabou sendo um misto e ficou sendo uma força auxiliar das Forças Armadas. Eles não gostam muito de que fala que é força auxiliar, mas é. Assim Eles que falam mesmo, na verdade, existe mesmo isso aí. Eles não gostam muito, porque eles falam assim, né, que o número de homens da Polícia Militar é muito maior. superior do que o número de homens do Exército. Aí eles falam, nós, a gente é uma força auxiliar, a gente é muito maior. Então. Mas existe mesmo isso. Existe. Mas acontece que quem está aqui no estado de São Paulo vê dessa forma. Agora, se você for olhar, por exemplo, a Polícia Militar de certos lugares do Norte, do Sul, o efetivo do Exército lá é muito maior do que aqui no estado de São Paulo. É porque, na verdade, o estado de São Paulo é o maior número de homens, né? Mas não quer dizer que as polícias de outros estados são Seja grandes a mesma também. coisa. Não é. Né? Mas acaba que, tipo assim, tá todo mundo servindo, militarismo e tem que, né? Tem Mas o mesmo isso é mais objetivo. uma coisa meio interna, né? Fora disso, depois que a gente vai ficando mais antigo, a gente vai ver que tudo isso é bobagem. É bobeira, é verdade. É bobagem. A gente, na verdade, nós estamos todos na mesma canoa. Né? Se tiver que acontecer alguma coisa, eles vão ter que servir juntos, e aí não interessa se é força auxiliar ou se né? Então, todos verdade. nós estamos na mesma situação. E naquela época lá, que, vamos dizer assim, entre aspas, né, ditadura, né? Só para o pessoal entender também. Qual que era a maior dificuldade que o senhor via naquela época? Da ditadura? Chamada ditadura? Chamada de ditadura. A dificuldade é que a gente tinha medo, às vezes, de andar na rua, né? Porque o uso do uniforme era obrigatório, principalmente o pessoal de baixo, por exemplo, de oficial para baixo, tinha que andar fardado, tinha um regulamento meio mais rígido. Certo. E por você, às vezes, andar isolado, e fardado, existia uma revolta muito grande estudantil, os movimentos estudantis chegavam a morrer gente, saía tiro, saía tudo. Então, a gente, quando ficava isolado, que tinha que ir para casa, por exemplo, se eu no quartel, eu tinha que atravessar o centro de São Paulo. Aí o senhor tinha medo de Tinha retaliação. medo de encontrar um grupo daquele que você encontrava. Uma vez eu descia do ônibus embaixo do viaduto do Chá, não sei se você... Ali eu vim de Interlagos, descia do ônibus ali embaixo do viaduto do Chá, depois eu ia a pé até a estação Júlio Prestes, e na Júlio Prestes eu tomava o trem que ia para o quartel. Então, quando eu subia a escada que saía na parte de cima, ali onde tinha o mapping antigo, tinha uma concentração em frente ao Teatro Municipal ali, que é tudo perto, de estudantes da Uni. Eu não sei precisamente quem estava ali discursando, mas eu acho que era o Zé Dirceu, o dito cujo ali. E eu, quando eu terminei a escada, eu me vi no meio daqueles caras, e eu fardado, e só eu. Nossa. Então, eu passei um medinho ali. Passei um medinho, porque a gente não andava armado. Soldado, a gente não tinha autorização para andar armado. Só a Polícia Militar é que andava armada, nós não. E aí eu ali fiquei com medo danado. E aí atravessei no meio deles, eles estavam tão ligados no líder lá, que estava discursando, que o senhor passou invisível. que eu passei quase que... Eu é que estava
preocupado e o pessoal não estava nem... Praticamente à toa, porque eles não se incomodaram comigo, não. Sim. E até porque eles deviam de ter consciência também que eu era um recrutinha lá, que não ia fazer... Né? Não era o problema deles, o problema deles era outro. Então, esses movimentos tinha muito. E depois, no regime militar, a dificuldade que eu tive era muita prontidão. Aí, no ano de 66 até 70 e pouco, 73, 74, existia muita assalto a banco, terrorismo, né? Tinha atentado contra os quartéis, roubo de armas e uma série de coisas. E esses acontecimentos todos eram uma reação da esquerda ao regime militar, porque o pessoal fala assim, eles eram contra a ditadura, mas, na verdade, nós não deixamos eles implantar a ditadura. Entendi. Né? Tem alguma coisa a ver com agora ou não? Tem, com certeza. Eu ia Totalmente. até perguntar sobre Então, isso, né? Aí eles queriam implantar uma ditadura, né? Tanto que fizeram curso em Cuba. Na época, o Fidel Castro tinha feito a revolução lá. Ditador, né? Ditador. Tem muito, o Zé Dirceu, o Genuíno, Dilma Rousseff, marido da época, né? O marido dela também era terrorista. E tantos outros. O Zé Dirceu, ele fez cirurgia plástica para não ser pego pelo exército e tal. E tem, assim, uma série que eu tenho um capitão do exército que também desertou, que chamava Carlos Lamarca. Ele também formou um grupo. A Dilma era do VAR Palmares, que era a Vanguarda Revolucionária Armada Palmares. Então, VAR Palmares se chamava. Então, essa era a turma da Dilma, né? Ela que comandava. E tinha as outras. Tinha MR, olha, tinha várias coisas. E foi criado também uns órgãos do Exército, das Forças Armadas, de repressão a esses atentados. Então, aí, por causa desses órgãos de repressão, também formou-se aquela mentalidade de ditadura, porque ele reprimia Os baderneiros, os né? baderneiros. Mas eles o que eles faziam? Eles estavam atacando o povo. Punha o povo como fosse eles, né? Sim. Mas ele era um povo bem diferente, mas na verdade eles misturavam as coisas, confundia todo mundo. E aí começou-se essa... tinha também, como hoje, a mídia, né, a favor deles. Sim. A mídia, de um modo geral, a classe artística. Né, Percebe que é algo que já se arrasta há muitos anos, né? muitos anos, vem de longe. Então, assim, olhando os dias de hoje, a política, o senhor vê da mesma forma o que está acontecendo agora. Exatamente. Né? É só Cópia uma ao réplica do que Na aconteceu. época, na verdade, é uma cópia hoje. Na verdade, não é difícil a gente prever muito o futuro quando a gente olha no retrovisor, né? O que passou, a história se repete. Isso aí é até uma frase muito usada, que a história se repete. E nós estamos vendo essa história se repetir. Só tem uma parte que não é típico daquela época. Naquela época, o nosso problema era aqui dentro, Brasil, e o inimigo externo que a gente teria, no caso, né, era Cuba, que não significava nada. Agora, o sistema é mundial. É mundial. Então, o que acontece aqui está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo... A Argentina já foi para o vinagre. Se você for ver, tanta gente aí que está sofrendo, né, por causa dessa esquerda.
E como é que era naquela época os países, por exemplo, Venezuela, Cuba, né, que a gente ouve falar tanto agora nesse tempo? Venezuela era um super próspero, um país riquíssimo. Nossa, todo mundo tinha inveja quando criou a OPEP, né, que é a Organização Mundial de Petróleo. Eles Sim, se uniram para fazer tenso tipo um... demais ali, né? É, a OPEP tabelou o petróleo lá em cima, né, e a Venezuela estava bombando. Ela ganhou muito. O petróleo da Venezuela, eu acho que não sei se é a maior reserva do mundo, mas uma das maiores reservas de petróleo do mundo está na Venezuela. E então a Venezuela era um país rico, né? Tinha o povo lá, vivia numa mordomia tremenda, era um povo perto de nós era país pobre perto deles. E então a Venezuela tinha esse, hoje nem se fala, né, o que foi reduzido a Venezuela. E é um risco que nós corremos, Sim. né, porque existe um movimento mundial para trazer o socialismo para cá, trazer né? o socialismo, o comunismo. Não que eles queiram implantar o regime porque eles são, vamos dizer assim, é ideologia. Eu não vejo dessa forma. Eles querem implantar porque, na verdade, eles querem, no fundo, dominar. Quer exercer o poder para sempre, né? Quer dizer, formar uma casta, né, no comando e o resto. Não sei se vocês já ouviram, eles não gostam da classe média. Sim, claro. Né? Eles querem acabar. A classe média é um empecilho para eles. Eu costumo dizer o seguinte, que a classe média, ela que tem sustentado os nossos valores morais, principalmente os valores morais. Porque se você for ver o valor moral da classe A, do topo da pirâmide, né, os valores morais deles são tão promíscuos quanto aqueles que estão lá embaixo. Classe baixa, né? Classe baixa. Então, comparar o valor moral. Não estou falando nível cultural nem nada, mas o valor moral para eles, e tudo isso é banalizar sexo, essa coisa toda, vem desses dois extremos. Agora, quem está no meio é que tem mantido as coisas. Então, o trabalho atualmente está sendo feito em cima da classe média para nivelar a gente por baixo. Quer dizer, quer jogar a gente embaixo para eles ficarem no comando, mais ou menos o que é a China hoje, né? A China é um socialismo misturado um pouquinho com capitalismo, né? Não é um regime rígido de ideologia comunista, vamos dizer assim. A ideologia mesmo quem tinha era o Lenin, aquilo lá da Revolução Russa, né, que vem daquela época. Mas agora existe porque sem capitalismo, sem capital, o comunismo não funciona. Não funciona. Tem que Depende totalmente, não tem jeito. O dinheiro, é onde gira o dinheiro. Né? E a classe que produz mesmo é a classe média, né? Classe média é a Ainda classe que hoje, produz, porque é uma classe que é conservadora. Mesmo que tenha muito esquerdista no meio da classe média, a gente vê que a classe média é que esses esquerdistas eles estão sendo tão enganados, né? Esses sim têm umas ideologias. Eu nem falo ideologia, idolatria, porque quando eles gostam de uma pessoa, aquela pessoa passa a ter direito a fazer o que quer. Não é? Pode fazer de tudo e você entrega fatos, você entrega provas, mas a pessoa não acredita. Não. Ela fala fake news, é impossível mentira. que esse meu ídolo vai fazer uma coisa dessa. Eu acho que chega até a ser uma coisa meio doente. E ela não Torna-se nem imagina, né? Mas ela é um fantoche. Vamos dizer assim, vamos falar que a Bíblia condena muito eu acabei de falar. A idolatria. A idolatria
cega as pessoas de uma forma tal que ela não é capaz de ver o ídolo. Ela mesmo desenha um padrão para aquele ídolo e ela vê ele só daquele jeito, né? Então ela não fica bloqueada para as coisas de fora, né? Fica cega. E, assim como aconteceu lá com o apóstolo Paulo, né? Que ele era um cego. Ele perseguia Jesus porque era inimigo. Ele não sabia por quê. Na verdade, ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja, né? De um modo geral. O Jesus e seus seguidores. Então, o que era isso? Pura idolatria. E até que ele se converteu. É um caso já na área mais espiritual. Mas o que acontece realmente é isso. O povo brasileiro, assim como o mundial, é idólatra. Por que a classe artística eles são imitados? Idolatria. E o artista é todos de esquerda. Por quê? Porque eles são comprados, né? Lei Rouanet, tem dinheiro. Sim. Eles compram e eles usam os ídolos deles em favor do sistema. É isso aí, né? E então isso tudo é muito muito pensado. Não é uma coisa assim que surgiu. É que esse pessoal eles têm uma ganância tão grande pelo poder que eles vivem de estudar comportamento social. Qual a melhor maneira de fazer isso? A mentira, muito usada, né? Mente muito, que é para a mentira, ela conforta, conforta. Né? Ah, não, pode confiar, pode isso, porque o fulano é... São muitas promessas, né? E aquilo que eles têm no coração mesmo, aquela maldade, eles acusam o adversário. Daquilo que ele é. Daquilo que ele Eu vi. Eles então, acusam o outro daquilo que ele faz, daquilo que ele é. Ele está praticando aquilo, está acusando o outro, e o cara que idolatra ele vê aquilo no outro, mas não vê no cara que está praticando. A idolatria em si deixa a pessoa totalmente cega, né? Não tem como. Olhando assim, o governo atual, hoje, de direita, o que assim o senhor sente a tudo isso que já aconteceu, né? Esse tempo que a gente viveu agora de direita e o que vai acontecer, o que pode acontecer lá, olhando para o ano que vem. O que o senhor acha? Olha, agora nós estamos numa situação em que o militar vai ter que, né, pôr as cartas na mesa. Né? Não que ele vá se negar a isso, ele vai acabar cumprindo. Mas eu acho que esse tempo que está fazendo essa tensão que nós estamos vivendo é porque ele tem que estar estudando uma maneira de fazer isso sem causar um conflito muito grande. Por quê? Eu vejo o seguinte, como nós estamos cercados de países, né, que já estão do outro lado, que não era o caso de 64, deve haver uma reação. Porque nós, quando nós estamos reivindicando alguma coisa, nós reivindicamos pacificamente, né? Gente trabalhadora, gente que vai lá na rua, leva a criança, né? Até porque às vezes não tem deixar. Mas o fato de você levar a criança e mulher, a criança, significa o seguinte: eu não vou lá para brigar. Lá não tem perigo. Lá não representa um perigo para minha família, né? Agora, o outro lado tem presos que foram libertados, e é um grande número de presos. Esse pessoal, eles têm uma facilidade de matar, de violência, já está intrínseca neles. Eles já... É aquilo ali, não é à toa que ele estava preso. A defraudação da propriedade do outro, eles entram em igrejas, né? Justamente. Então, eu acho que a reação vai ser muito forte. Quando eles dizerem, não, vocês perderam, aí você vai ver o que pode acontecer. Né? E é uma coisa que não
O Exército não quer isso. Não quer. Houve a reação lá em 64, que era só aqui o ambiente interno. Agora é uma coisa que nós estamos cercados. É uma questão de âmbito mundial, né? Mundial. Se naquela época que era territorial, regional, já deu Tudo isso, tudo né? aquilo, né? Que E deu... hoje o mundo está de olhos para o Brasil, né? Para ver o que vai acontecer. Outra coisa também, o Exército está... Os generais costumam dizer isso, que eles estão vacinados. Vacinado. O que quer dizer vacinado? Já acostumou, já sabe como proceder. Já sabe o que pode acontecer, porque nós já apanhamos muito lá atrás. Apanhamos no sentido de opinião pública. Porque o povo, de um modo geral, eles veem o Exército como o salvador. Sim. Até aí tudo bem. Mas depois que conquistou, eles acham que o Exército agora tem que tratar bem todo mundo. Mas acontece que quando ele salva essa parte, ele criou um inimigo do outro lado. E esse inimigo, quando a gente começa, vai ter que ter um conflito com ele no mesmo nível. Se vem violência de lá, como é que se combate violência? Com violência. Aí, quando o Exército começa a matar, começa a fazer qualquer coisa, aí o povo, incentivado por imprensa, aí que entra o rótulo, ditadura, são assassinos, genocidas. E lembrando assim, que eles estão combatendo no mesmo nível que o outro lado. Exatamente. Então, mas eles não vê Não. o outro lado, vê o Exército. O Exército é que é ruim. Ver como rígido, né? O E senhor- quando isso vem, por exemplo, de um ídolo, é um Caetano Veloso, é Aí, uma Chico Daniela Buarque. Mercury. Aí é bonito, né? É, Aí é poético, justamente. é romântico. O senhor acredita, então, que, por exemplo, essas manifestações, né, que a gente está vivendo, né, no Brasil, as pessoas não têm ideia, então, do que elas estão pedindo dessa intervenção? Olha, não tem. Ela acha que o Exército vai lá e resolve, amanhã eles estão todo mundo trabalhando, está tudo bem. E a gente sabe que não é assim que funciona. E a primeira vítima disso é o próprio Exército, porque além dele ter o inimigo para enfrentar, ele tem aquele povo que pediu ele contra ele. Essa que é a vacina que nós tomamos. Sabe que vai acontecer isso, para que vamos deixar isso se repetir? Para a gente acaba saindo... Porque quem é que pediu para o Exército entrar em 64? O povo. Quem é que pediu as diretas já? O povo. O povo. Que é para arrancar o militar de lá. Entende? Então, nós temos que analisar nesse parâmetro aí. Sim. Por isso que o Exército fica aí intimidado em querer fazer alguma coisa, porque ele sabe que você gosta, por exemplo, você vai lá, você tira alguém do fundo do poço, quando chega aqui fora, ele te empurra para lá. Então, É verdade. é mais ou menos isso, né? E eu acho que o que esse pessoal do Exército... Estou fora, olha, estou 26 anos fora, né? Mas eu sei como militar pensa. Eu sempre falo, eu conheço o Exército, não é de olhar daqui para lá, é de lá para cá, é de dentro. Quando você está dentro, a gente pensa de uma maneira mais ou menos igual. Né? Então, que a gente viveu a mesma situação. Sim. E foi a época que nós mais sofremos na vida militar, foi no governo militar, e foi a época que nós mais apanhamos da própria população que estava causando aquele sofrimento para nós. Sim. Né? Porque você ficar preso dentro de um quartel, a qualquer momento você pode ser empregado, prende fulano, não, vai lá buscar, não, o cara lá está com o que ele tem contra nós, como que eu faço? Vive numa tensão muito grande, aquela incerteza, né? É difícil isso daí. O senhor acredita que realmente pode ter ou não
essa intervenção? Ou, assim, analisando assim, talvez eles- a Vai fazer... Eles pedem o exército- uma intervenção federal, né? federal, então, não é um 142, né? A federal. justamente, eu acho que seria o mais prudente. A federal. A intervenção federal, eu não sei nem, sinceramente, não sei nem como funcionaria isso. Mas Há uma possibilidade de acontecer isso? eu O senhor acho acredita? a possibilidade depende muito do desenrolar agora dos acontecimentos. Mas que eu tenho certeza que o Exército está trabalhando no sentido de manter a paz a qualquer custo. Até porque isso vai prejudicar nossa imagem Vai gerar diante dos países desenvolvidos. É um desgaste muito grande, né? Justamente. Então, vai desgastar nossa imagem lá fora. E nós temos, infelizmente, tudo contra. Tudo contra. Nós estamos acuados de uma maneira tal, nós, Exército, povo, né, classe média, nós estamos pressionados de uma maneira que nós estamos encurralados. Qualquer atitude que você toma vai ter uma consequência. E essa consequência que eu falo, o pessoal que está reivindicando não enxerga. Eles acham que vai lá e resolve e fica resolvido. Não fica. Não fica resolvido. Isso é que é ruim. Não é assim. Isso aí, eles estão no poder há muito tempo. Eles se aparelharam tudo. Eles têm tudo arrumadinho. Nunca faltou dinheiro, porque, né? Não precisa nem falar o que aconteceu, onde eles arrumaram tanto dinheiro. Afundou o país, um país no potencial do Brasil, afundar economicamente em cima de interesses revolucionários. E que é isso? Nós não podemos tolerar isso. Por outro lado, o povo que está fazendo todo esse barulho, eu só gostaria de fazer uma pergunta para eles. Vocês estão dispostos a ir junto, encarar essa turma? É porque não é fácil. Quem realmente não tem noção. São dois lados muito difíceis, né? Tanto o extremismo, como também o outro lado. O outro então, lado. A gente precisa pensar bem, né? Não pode ser uma coisa assim emocional. Não, ele me xingou, então eu vou lá e dou um soco na cara dele. Não é bem assim. Né? Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser planejado. Verdade. Então, esse planejamento para mim é um mistério. Não sei o que o Exército está tramando aí para fazer essa coisa, passar isso sem é a coisa mais difícil do mundo. É quando você pega dois querendo brigar e você querer apaziguar aquilo. Você acaba apanhando mais do que os dois, não é? Você Verdade. acaba... Então, que o Exército nosso, tradicionalmente, ele é pacifista. Se você vê o patrono do Exército, que é o Duque de Caxias, ele é chamado de o pacificador, não é o guerreiro. Eu sempre olho todas essas nuances, né, que a vida militar mostra para a gente historicamente. Então, o Duque de Caxias é uma pessoa que é o nosso patrono e tudo, e ele foi, em primeiro lugar, pacificador. Enquanto que, se você olhar outros países, não, é porque o cara foi um grande general, matou não sei quantos e tal. Comandou a violência mesmo. O nosso, não. Nós somos um povo historicamente pacífico. Pacífico. Agora, no meio desse povo, tem o trigo e tem o joio. Sim. Né? Eu mesmo gosto de resolver meus problemas de uma maneira pacífica. Negociar. Mas não é negociar como tinha há uns tempos atrás, que é o toma lá, dá cá. Eu te pago tanto, se fica do meu lado. Não é esse negócio. Eu falo negociar no sentido de convencer, de mostrar para a pessoa por que ela está errada. Essa pessoa também tem uma capacidade de reflexão.
Porque o que eu vejo no pessoal da esquerda é que eles não têm uma capacidade de reflexão. Eles não pensam, parece que eles estão bloqueados. Às vezes eu penso que isso tudo é espiritual. Espiritual, porque quando eu vejo um petista desse que não sabe reagir de outra forma, se não for gritando, xingando, Ofendendo. apontando, e eu fico pensando, pô, será que esse cara, como é que ele foi educado? Será que é isso mesmo? O cara não tem a capacidade de olhar para dentro de si, né? E a gente, como cristão, a gente se espelha em Jesus. Jesus cobra muito isso da gente. Né? Você vê quando vai tomar a ceia, o que fala? Examine-se a si mesmo. Então, essa capacidade eles não têm de você examinar ele mesmo. Eles não se examinam. Eles acham que eles estão certos e acabou. Né? Não é bem assim. Então, nós estamos vivendo essa época. Eu acho que nós estamos na época, assim, vamos globalizar, né? Eu acho que o mundo está vivendo uma época de uma transição muito perigosa. Né? Se nós continuarmos do jeito que está andando as coisas, nós estamos caminhando para o fim. Para o fim mesmo. A gente que é cristão sabe, né, para onde que isso vai dar, né? Isso daí não pode dar coisa boa. Né? Então, o meu medo é esse. Eu não tenho medo por mim. Né? Eu tenho pelos que estão chegando agora, né? Esse sim. A preocupação nossa é isso também, é com o nosso filho, né? Que agora é um bebê, mas... Né? Vai então, ter... que mundo nós estamos deixando para eles? Né? Então, é todo um trabalho que eles fazem, desagregar a família, de doutrinar, ideologia de gênero, aborto, tal, tudo. Eu vejo assim, Deus organizou o mundo do jeito dele. Agora tem uma parte desse pessoal que está querendo mudar o que Deus fez e isso não vai dar certo. A gente sabe qual é o fim disso. O plano dele é perfeito. Com certeza. Agora, querem destruir o plano dele? Há muita ousadia. Né? E o duro é que nós estamos aqui. Não tem jeito de fugir do planeta. Ainda não tem. A gente tem que encarar, pedir a Deus sabedoria e procurar administrar essa situação sem a gente, vamos dizer assim, errar. Né? Nós não podemos errar, nós temos que ser prudentes, e eu vejo isso, assim, orar, porque nós temos esse recurso. Eu vejo como um ótimo recurso. Com certeza. Porque o que nós estamos vendo na juventude, que não tem Jesus, né? Nós vemos o quê? Pessoas que estão tão acuadas, assim, com a mente delas, tanta informação de um lado, do outro, eles não sabem mais, eu vejo eles perdidos, assim. E acaba que por isso que a gente vê pessoas que se agridem, né? Agridem a si próprio, não tem parâmetro das coisas, não tem noção. Isso é assustador. Nós estamos vendo nossos jovens se perdendo na droga, e a droga é caminho sem volta também. O cara vai ali, dali ele não... O foco dele vai ser só a droga. Ele não tem mais sonho. O homem não pode deixar de sonhar. O que mantém a classe média em pé é o sonho. Você sonha ter mais, ter um nível melhor. Tudo isso em benefício daquele que está lá, do seu filho. Né? Nós, assim, queremos o melhor para a nossa família. Agora, a partir do momento que você
destrói esses valores que a gente tem, acabou a humanidade, não tem uma motivação para a vida. Bom, aqui no nosso EcoCast a gente tem um momento sinônimos. Como é que funciona o momento sinônimos? A gente tem algumas palavras que a gente acredita que são importantes para a vida. E a gente vai falar essas palavras para o senhor. E o senhor realmente pode discorrer do assunto, ver o que realmente significa para o senhor. E a primeira palavra, o que significa família para o senhor? Bom, eu acho que não é só para mim, mas como para todo ser vivente. É tudo, né? A família, eu tenho meus valores, né? Deus, né? Acima de tudo, de todos, né? Também. E depois, para mim, vem a família, né? É nesta ordem, né? E depois vem o meu país, vem a cidade que eu moro, enfim, e as pessoas que me cercam, meus amigos, meus parentes. Eu adoro meus parentes. Família, Nossa. de modo geral. Família, do modo geral. Eu sou muito de não ser melindroso, né? Porque entre família, geralmente, o pessoal fica melindroso quando um fala uma coisa que ele não gostou. Eu não tenho isso, eu sou meio blindado com essas coisas. Então, o pessoal pode até me ofender e tal. O tempo cuida de todas as coisas, né? Então, não sou capaz de odiar ninguém. Não, esse não serve para mim. Não tenho isso comigo. Então, eu sou uma pessoa assim que estou receptivo a tudo, a todas as pessoas, seja ele quem for, né? Não faço acepção de pessoas. Sou uma pessoa que eu gosto de estar de bem com todo mundo. Nem sempre é possível, porque não depende só da gente, né? Depende do outro lado também. Às vezes claro. você quer estar de bem com a pessoa, mas ela que não quer. Não quer estar de bem com você. Então, eu Verdade. respeito isso também. E tenho consciência de que eu não sou perfeito, que falta muito, que eu vou morrer e ainda não vou fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer nesse mundo, né? Mas é da vida isso. Nós temos um tempo para ficar aqui e quando Deus nos resgatar, nós estamos Nós prontos também. vamos. Vamos também. Nós iremos. Trabalho. Olha, se eu for imaginar o meu trabalho principal é Exército, né? E que eu passei por lá, a maneira que eu entrei, sem nunca ter pensado que eu teria uma carreira militar. E depois eu segui carreira, até teve uma circunstância também estranha quando eu segui carreira. Eu até perto da baixa, que é o que eu tinha direito, terminou meu tempo e eu ir embora, eu não queria ficar. Eu queria voltar ainda para o meu... Mas eu refleti muito sobre a minha situação, a situação da minha família fora do Exército, o que seria mais interessante, eu fazer mais, dar uma cota de sacrifício pela minha família. Eu mesmo de solteiro, casei com 32 anos. Quando era solteiro, eu me preocupava muito com a minha família, pai, mãe, minhas irmãs, meu irmão, que eu tenho só um irmão. Então, eu me preocupava com eles como se fosse filho meu. Bom, e a última palavra dos sinônimos, que a gente, né, fala que é muito importante também, a palavra é Deus. O que representa Deus para o senhor? Nossa, até me emociono. Tudo que aconteceu na minha vida, eu senti que eu tinha Deus. Infelizmente, eu só vim conhecer bem depois que eu vim para Jales, né? Que eu entrei na igreja. Mas eu fazendo aquela reflexão do que foi o meu passado, tudo, eu considero que Deus ali, eu fui um predestinado, né? Porque
tantos livramentos que eu tive, e eu fui muito imprudente na minha juventude, e corria muito risco, e Deus me livrava de tudo. Até a minha vinda para Jales eu vejo que foi a mão de Deus, né? Porque eu era assim averso à religião, a crente e tal, não podia nem ouvir falar. E quando eu vim para Jales, ele foi me colocar vizinho do Elias, né? E tem outra coisa, a Daniele, ela teve uma influência grande na minha conversão, porque ela se converteu primeiro que eu, e eu tenho ela como um presente de Deus na minha vida. E ela acabou, assim, me cobrava assim com aquele jeitinho dela, tal, para mim ir na igreja, tal, e eu acabei que topei, né? E hoje eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu comigo. Se eu pudesse voltar a minha vida lá no zero, eu ia escolher exatamente essa vida que eu tive. Essa vida. Com todo o sofrimento, com tudo fez parte. Porque eu acho que o sofrimento modela a gente, entendeu? É verdade. Então, é uma coisa necessária na vida, a gente sofrer. E eu superei todas essas coisas com a graça de Deus. Né? E Deus me colocou num lugar que eu nunca imaginava. Né? Eu ter uma família, ter um relacionamento bom, ter irmãos na igreja que eu posso contar. Enfim, a minha vida foi isso aí. Eu tenho todo esse agradecimento a fazer. Eu estou devendo muito para Deus, mas muito. Ainda bem que ele não cobra da gente, é de graça, né? Exatamente, é pela graça. É pela graça. Então é isso. Muito bom, muito bom. A gente tem o nosso último momento aqui, que é o nosso momento ecoar. Como é que funciona o momento ecoar? É onde que a gente deixa esse espaço para o senhor deixar uma mensagem. Imagine então que esse microfone e essa câmera tá transmitindo para o mundo todo e só tem lá o Capitão Saqueto. O que o senhor deixaria de mensagem para o mundo para realmente ecoar para as pessoas? É o momento do senhor. Eu acho que a primeira palavra seria paz, né? Paz. E vem em seguida a paz, vem em seguida de muitas outros, vamos dizer, predicados, né? Que seria compreensão, tolerância, porque é fundamental essas coisas, né? A gente compreender, entender, saber que nós não somos iguais, mas que perante Deus nós todos somos iguais. Então, me incomoda muito pessoa gananciosa, pessoa ansiosa por poder, né? Para mim, poder é só de Deus. Nós não somos nada. Então, eu quero deixar, se eu tivesse, né, nessa circunstância que você falou, esse seria o meu recado. Que nós temos que ser aquilo que Deus projetou para nós e nós procurarmos ser felizes. A vida já é um presente de Deus. Então, para que a gente ficar querendo ser mais? Né? Então, é isso. Agradecer, só tenho a agradecer. E eu espero que todos aqueles seres viventes que tem sobre essa terra aqui também tivessem esse pensamento de agradecer por tudo. Se é bom, se é ruim, se foi gostoso, se não foi gostoso, se foi doce, se foi amargo, mas que a gente vivesse agradecendo a Deus pela vida. A vida é o maior dom que Deus pode dar para nós. E depois nós é que vamos cuidar dela, né? Não ficar também abusando. É dentro disso. Muito bom, legal.
A gente realmente espera que essa mensagem ela possa ecoar para o mundo, né? Porque tá no YouTube, tá no mundo, então E as pessoas estão precisando, né? de paz, realmente, principalmente nesse tempo tão difícil, né? Depois desse momento que a gente viveu aí de política, tá todo mundo preocupado, né? De um lado, do outro, então a gente realmente espera que realmente ecoe mesmo esse episódio, tá? E a gente quer agradecer a presença do senhor Obrigada. aqui, Amém. Capitão Saqueto. Amém. Por Deus esse tempo aqui abençoe. com a gente, essas Foi tantas muito histórias. válido, né? Foi precioso demais. Entender também o que está acontecendo aí, né, pessoal? Foi muito bom a gente entender, Isso. né? Quem viveu naquela época, né? E tá também presenciando hoje. Exato. Né? Então, obrigado pela presença de vocês. Curta, compartilhe, né, Di? Se inscreva no nosso Inscreva canal. no nosso canal. Mande para um amigo aí. Ative a sinalização para chegar sempre as notificações, né? Que a gente tá ao ar. E é isso aí. Isso aí. Vamos ecoar, galera. Valeu, um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Eco.